Programa Ecologia Humana, plantando uma semente para uma consciência coletiva. Você, comunidade, participe também com sugestões de temas. Todos os domingos, das 11 ao meio-dia, na nossa rádio comunitária Campeche. A sombra silenciosa da mata, o murmúrio da água corrente, o canto variado dos pássaros e o sussurro das folhas que caem, encantam os sentidos, estimulam o pensamento e lembram o homem de sua grandeza e insignificância. Duperrey, 1822. Bom dia, ouvintes da nossa rádio comunitária Campeche. Você começa agora a ouvir o programa Ecologia Humana. Mãos unidas, plantando uma semente para uma consciência coletiva. Nesse domingo, dia 30 de setembro, estamos aqui com a Associação Coletivo C da Ilha, que é uma parceria então com a Rádio Campeche e essa associação. Que todos os últimos domingos do mês, eles têm uma parceria com a gente, então trazendo sempre algum assunto sobre questões, principalmente questões ambientais. Hoje estamos aqui então com a Thalita Góes, que ela é geógrafa e técnica em meio ambiente, falando sobre o Parque Florestal, Parque Ecológico do Córrego Grande. Bom dia, Thalita. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Então hoje a Thalita, né, ela como já anunciei, ela trabalha, né, no parque, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o parque, né, sobre todas as questões que envolvem esse parque, que é de grande importância dentro da nossa cidade. Tem também o Rodrigo, né, que é um participante, integrante também da Associação C da Ilha. Thalita, então, a gente sempre, quando começa o nosso programa, a gente fala um pouquinho para os ouvintes poder saber quem é o nosso contribuinte, né, o nosso convidado. Falar um pouquinho da Thalita, assim, como profissional, né? O que te inspirou a fazer geografia, o que te traz até, né, trabalhar com esses temas ambientais. Então, desde sempre, eu sempre tive esse contato muito próximo com a natureza. Eu vivo no meio dela, eu sou moradora do Campeche também. Tu és mané? Eu sou manezinha. Que legal. Então, desde que eu saí do ensino médio, já entrei de cabeça no curso técnico em meio ambiente, e lá me fez crescer bem mais essa vontade de estar trabalhando com essa temática. E depois disso eu já entrei na graduação em geografia, e a geografia foi realmente definitiva assim, nessa questão, porque não só o lado ambiental, o lado natural, mas também porque a gente compreende melhor a relação que o ser humano tem dentro desse espaço. Então, e há 7 anos que eu venho trabalhando como educadora ambiental, e para mim é muito gratificante isso, é o que eu gosto, chega a ser até chato dizer que é trabalho. Né? Então, a gente vai ouvir uma música e depois a gente continua conversando com a Thalita. Então, para iniciar, né, já que a gente vai falar bastante delas, então a gente vai escutar As Árvores do Arnaldo Antunes. Convidado aqui dessa noite. É uma loucura porque o cara sempre foi um ídolo para mim, e de repente eu tive a honra de fazer algumas parcerias com ele, e a gente hoje vai ter o prazer de compartilhar aqui o astral de Jorge Benjor.
Boa noite, eu quero dizer, eu que tive a honra de participar com ele. Salve, maravilha! Arraial Chique, é. Ok. Vamos de árvore. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Diz! As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, Ficam plantadas no chão. mamam o sol pelas folhas E pela terra também bebem água e cantam no vento e recebem a chuva de galhos abertos. As que dão frutas e as que dão frutos, as de copa larga as que habitam, e as que habitam esquilos, as que chovem depois da chuva, as cabeludas, as mais jovens mudas, as que chovem depois da chuva, as cabeludas, as mais jovens mudas. as árvores ficam paradas, uma a uma, enfileiradas, na alameda, e crescem pra cima como as pessoas, mas não são soltas nos passos. São maiores, mas ocupam menos espaços. Cresce, cresce, cresce como as pessoas, mas nunca se deitam no céu, aceitam. Cresce, cresce como as pessoas, mas nunca se deitam. O céu aceita. árvore da vida, Árvore querida, perdão pelo coração que eu desenhei em você com o nome do meu amor. Perdão pelo coração que eu desenhei em você com o nome do meu amor. Guitarra play, guitarra play, guitarra play. As árvores são fáceis as de árvores são achar, fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Quero agradecer a Arnaldo Antunes. Muito obrigado por deixar eu participar. Por deixar eu participar dessa música com ele.
dessa poesia que eu adoro muito, maravilhosa. Muito obrigado, Arnaldo. Valeu, Jorge. Lindo, lindo. De achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Grande Jorge. Maravilha. Muito obrigado. Vamos? Então vamos. Então, bom dia, ouvintes, para quem está ligando o rádio agora. Você está ouvindo o programa Ecologia Humana, nossa rádio comunitária Campeche. Então, esse mês de setembro, o programa Ecologia Humana ficou um pouco devendo para os ouvintes, né? Porque tivemos alguns problemas que a gente tinha tudo marcadinho, mas os nossos participantes não puderam vir. Então a gente acabou não tendo programa. E semana passada eu também tive que viajar, então a gente ficou setembro quase inteiro sem programa Ecologia Humana. Peço desculpa para os ouvintes, porque a gente tem um compromisso com vocês e esse mês assim ficou um pouco em desfalque. Mas retornamos, com alegria, então, novamente fazendo programa que possa trazer até vocês várias informações muito importantes. Então, nós estamos aqui com a Thalita Góes, que ela é geógrafa, como eu falei antes, técnica ambiental, e ela trabalha no Parque Ecológico, do Córrego Grande. E, como ela disse, ela até é ofensa falar que é trabalho, porque ela gosta tanto, que também está num lugar tão lindo, no meio de uma natureza tão especial, que é um parque urbano, dentro da cidade de Florianópolis. Então, a Thalita vai conversar um pouco conosco, com vocês, sobre esse parque. Então, é interessante reforçar muito bem isso mesmo, que é um parque urbano. E num tempo que a gente vive em que novas áreas verdes estão para ser criadas, que há uma demanda, e é uma demanda que é super válida mesmo, porque nós temos bastante área verde, mas que precisam de fato ser protegidas, e Florianópolis tem uma grande capacidade para criar essas áreas, mas o que falta mesmo são áreas públicas no meio urbano, E o Parque Ecológico do Córrego Grande, ele vem suprindo essa falta que a gente tem e acaba concentrando então a visitação de pessoas de várias áreas da grande Florianópolis, Porque a gente acaba não tendo muita área como essa. Então recebe visitas de pessoas que vêm de São José, de Palhoça, de Biguaçu e de todos os bairros aqui da ilha e do continente também, claro. O Parque Ecológico do Córrego Grande, ele é um fragmento muito pequeno, se comparar com outras áreas verdes que a gente tem, que tem só 21 hectares e que está realmente ilhado em meio à urbanização do bairro, que começou a crescer sobretudo a partir da década de 60, com a vinda da Universidade Federal de Santa Catarina, a instalação da Eletrosul, que ficam tudo muito próximas ali, então o bairro começou a crescer e essa área ficou isolada ali no meio do bairro.
Só que a história dele remete a muitos anos atrás, né? Porque como toda a ilha, aquela área originalmente era Mata Atlântica, mas até a década de 40 funcionou como uma chácara de produção de leite, aonde era composto só por espécie exótica de capim melado e capim gordura, e não existia nenhuma espécie arbórea, né? Se tinha era uma ou outra perdidinha ali, talvez um limoeiro, uma laranjeira, que tinha muita espécie de laranja, né? Que inclusive eram do Córrego Grande, que iam as laranjas para a festa da laranja na Trindade. Então era uma área que não tinha muita vegetação. E então ali na década de 50, o proprietário dessa terra vendeu para o governo federal, que instalou ali então o primeiro local que foi experiência com Pinus ellioti no sul do Brasil. Nesse local, então, além de plantar, se produzia mudas, não só de pinos, como também de eucalipto, que depois eles iriam servir para o reflorestamento das florestas nacionais do estado. Então essa era uma visão ecológica que se tinha, que perdurou principalmente até a década de 70, início de 80, né? Aonde se pensava que como essas árvores, é claro, crescem muito rápido, e principalmente por quê? Porque o local de origem delas, elas passam por condições climáticas que são, elas têm frio intenso, né? Então imagina atravessar uma cobertura de neve, né? Toda adaptação, são espécies muito rústicas. E o que acontece? No nosso clima, que é super adaptável a qualquer condição, é tropical, é sol, é umidade, essas plantas acabam se desenvolvendo bem melhor. Então uma planta que lá na sua floresta de origem levaria 40 anos para se tornar adulta, aqui com 10 anos ela já pode ser cortada, né? Que era a principal coisa, né? Objetivo, né? O objetivo era a indústria madeireira e a indústria papeleira, né? Então, com 10 anos, essas árvores já estavam prontas para ser cortadas. Então, muito se reflorestou com esse tipo de árvore até a década de 70. E a história do parque remete a isso. Tanto que, apesar de hoje ser um parque ecológico, muitas pessoas se referem a ele como horto florestal, que era o que de fato ele era. A partir de 1994... essa área, então, ela começou a ser modificada. No final de 89, início de 90, então, é criado o IBAMA, que começa a administrar essa área, e a partir desse ano, começa, então, a dar uma outra utilização à área, então, focando mais a biodiversidade do local. Então, começou a cortar algumas espécies de pinos e eucalipto, e deixar que se desenvolvesse um subbosque que até antes então era eliminado, e que também raramente acontecia, né? Porque o pinus, principalmente, ele compete muito com as espécies nativas, até porque a serrapilheira que ele forma acaba não sendo decomposta, porque nós não temos aqui as bactérias que vão fazer essa decomposição, acaba acidificando muito o solo, e sem contar que acaba tornando um deserto verde, né? Porque essas pinhas que são muito duras não são nada atrativas para os animais. Nós não temos aqui uma floresta com roedores, por exemplo, que são adaptados a se alimentar disso. Os nossos animais aqui não têm interesse nenhum, então, em questões de fauna, era um deserto verde, não tinha nada. E com o passar do tempo, então, cortando essas árvores, a gente percebe hoje o retorno dessa fauna, e isso é muito legal porque acontecem coisas extraordinárias hoje lá, como a presença de um jacaré do papo amarelo que escolheu viver lá, a Harolda, que vive lá agora desde o ano de 2008. 2008 ela entrou lá numa época que choveu demais. Sozinha. O parque ele é limitado por um córrego que vai dar acesso ao manguezal do Itacurubi, né? E ela entrou dentro do terreno do parque numa época que choveu muito e escolheu viver lá e está lá até hoje. Só que da mesma forma que ela conseguiu entrar, agora que ela descobriu o caminho, ela de vez em quando sai para dar suas voltinhas, né? E acasala, volta e tem filhotes lá. E nessa história toda, então, ela já teve 2 crias.
E aí a cadeia alimentar lá está afinadíssima, né? A gente tem lá também uma outra visitante bem ilustre, que é a garça moura, que se encarrega de fazer toda essa seleção aí, né? Então ela, enquanto o jacaré é muito filhote, ele tem o tamanho de uma lagartixa. E a garça moura, que é uma garça muito grande, ela consegue com facilidade se alimentar dos filhotes do jacaré. Então, das ninhadas que a Harolda já teve lá, que tiveram numa 14 filhotes, na outra 12 filhotes, da primeira ninhada restou só um, e da última ninhada só 2 filhotes. Então, e que isso é uma coisa que deve de fato acontecer também, né? Imagina um parque urbano cheio de jacaré, com 20 jacarés, seria bem improvável. Então, ainda bem que a natureza, ela sabe, ela se encarrega de dar um jeitinho. Quando a gente deixa também, né? Porque dando as condições, as coisas naturais vão acontecer, né? Não dando condições, não vai acontecer, com certeza. Então, aproveitando esse relato tão interessante, tão importante que a Thalita está dando, nós vamos ouvir então shot ecológico. Não posso respirar, não posso mais andar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu, O peixe que é do mar? poluição comeu, O verde onde é que está? poluição comeu, Nem Chico Mendes sobreviver. Cadê a flor que tava aqui? poluição comeu, O peixe que é do mar? poluição comeu, O verde onde é que está? poluição comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Forró, Fianguilé. Não posso respirar, não posso mais andar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? Poluição comeu, O peixe que é do mar? poluição comeu, O verde onde é que está? poluição comeu, Nem Chico Mendes sobreviver. Cadê a flor que tava aqui? poluição comeu, O peixe que é do mar? poluição comeu, O verde onde é que está? poluição comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Alô, dona Guilhermina, minha mamãezinha. Forró Fianguilé é homenagem a tu, minha mãe querida. Voltando ao nosso programa Ecologia Humana, agora são 11 horas e 26 minutos. Tu que estás em casa ouvindo a Rádio Comunitária Campeche, a rádio da comunidade, a Rádio Comunitária Campeche é uma rádio que ela é da comunidade e ela é feita também pelos ouvintes e
por vocês, comunidade. Então, quem quiser se associar na rádio, né, para ajudar com que esse projeto continue cada vez mais vivo, pode se associar, então, pagando uma anuidade de R$50 por ano e ainda ganha uma camiseta. Então, quem quiser, né, fazer parte, poder vir fazer programas, colaborar com listas de músicas, pode, então, entrar em contato, né, com contato @radiocampestre.com.br. Desculpa, me perdi agora. É contato @radiocampestre.com.br, isso mesmo. Ou entrar no site, né, que vocês sabem que é radiocampestre.com.br, ou ligar para nós no 3237-2022. Então, lembrando que o programa Ecologia é um programa interativo. Quem quiser fazer alguma pergunta ou colaborar com suas experiências no parque, ou, né, com esse lugar tão especial que é um parque que ele no caso da comunidade, né, a gente pode entrar lá sem ter que pagar nada, é um parque de acesso a todos. Pode ligar então no 3237-2022. Continuando então com a Thalita, que ela é integrante da associação, que agora virou associação, né? Antes era só um coletivo C da Ilha, que já era bem interessante, agora virou associação, Associação Coletivo C da Ilha, o C da Ilha. Então, conversando com vocês hoje sobre o Parque Ecológico do Córrego Grande. Então, uma coisa que eu acho bem interessante estar destacando sobre esse parque é o fato dele estar no meio de 2 unidades de conservação. Porque esse parque, apesar dele se chamar um parque é uma categoria de unidade de conservação, ele não é uma unidade de conservação. O Parque Ecológico do Córrego Grande é uma área verde de lazer, né? Não existe uma legislação, uma lei que realmente de fato o proteja, a não ser pelo plano diretor, e a gente sabe que o plano diretor todo momento muda, né? Então ele não é uma área que esteja 100% protegida. Mas no entorno dele tem 2 unidades de conservação importantíssimas, que é daí que muitos animais que vivem ali no Parque do Córrego Grande acabam surgindo. Eles vêm do Parque Municipal do Maciço da Costeira e do Parque do Manguezal do Itacurubi. A Harolda é um exemplo de um animal que veio ali do Manguezal do Itacurubi. E na parte de ave e fauna, né, muitos acabam vindo ali do Maciço da Costeira, e é interessante porque ele está ali com o papel de corredor ecológico entre essas 2 unidades de conservação. Mas, de fato, deveria haver de verdade um corredor ecológico, né? No Córrego Grande existe um projeto para fazer um parque linear também, que vai desde o Poção até o Manguezal. Mas bem do lado do Parque do Córrego Grande passa um rio que também vem de cima do maciço da costeira e que vai até o Manguezal do Itacurubi, e que eu acho que também seria um excelente parque linear. Seria um corredor interessantíssimo, porque ia integrar com mais uma área que está isolada, porque é muito importante que haja essa conectividade, né? Senão as espécies elas ficam restritas a um único ambiente. E não é isso que a gente quer que aconteça aqui na ilha, né? Ecologicamente não é legal, né? Elas ficarem isoladas, né? Elas vão acabar em algum momento desaparecendo, né? Não vão conseguir trocar genes, né? Vão ficar todos consanguíneos, e isso não só para os animais, como também as próprias espécies vegetais, né? Elas não conseguem, acaba sendo irmã uma da outra e acaba não tendo uma genética muito forte, né? Exatamente. Pegam doenças e vão se exterminando. Então é muito importante esse parque ali no meio entre essas 2 unidades de conservação. Então ele é um parque que está ali cumprindo um papel muito importante, ecológico sobretudo, mas também para a população que vive ali no entorno e de toda a região da Grande Florianópolis, porque é um local que propicia que as pessoas possam ir lá fazer uma atividade física, tem parquinho para as crianças, né? Conta com toda uma infraestrutura que é importante ter nessas áreas verdes, e tem uma
equipe de educadores ambientais que atua lá também de segunda a sexta, né, recebendo grupos que quiserem agendar para estar conhecendo, estar fazendo toda essa conversa sobre o parque, a fauna, a flora, que é bem interessante também. Então o parque está aberto todos os dias, das 7 da manhã até as 6 da noite, e no verão se estendendo um pouquinho mais até as 7. E aí todos estão convidados para ir lá conhecer, quem não conhece ainda, porque muita gente às vezes passa pela frente e nunca entrou, então fica aí o convite para conhecer essa área que é bem bonita. É a Floran, né, que trabalha ali, A né? Floran que administra o parque. A comunidade escolar também pode agendar, né? Pode, sobretudo a comunidade escolar. A gente recebe lá muita visita de escolares, né? O que mais tem, desde criancinhas muito pequenininhas até os idosos também, né? Grupos de idosos. Tem um grupo que se reúne lá, inclusive, de idosos, toda quarta-feira. É verdade, até eu conheço uma delas. Então, e também vocês ministram palestras ou fazem trabalhos pontuais em escolas ou qualquer lugar, órgãos que quiserem. A Floran, ela trabalha, o setor de educação ambiental tem 12 projetos, né? Um dos projetos é o que fica concentrado dentro do parque de educação ambiental ali. Mas também tem o projeto que é Floran vai à escola, onde né, qualquer escola pode solicitar alguma palestra que a gente vai lá atender. E tem o projeto que é Ação Escola, que são cursos de capacitação para professores. Daí a gente trabalha diretamente com os professores e é um curso que tem duração de 40 horas, 20 horas teórica e 20 horas de aula prática, onde a gente faz campos também para conhecer aonde vai o lixo da cidade, né? Conhece a Concap, o aterro sanitário que fica em Biguaçu, conhece manguezais, restingas, todos os ecossistemas da ilha, e tudo isso através da sensibilização ambiental, né? Além das oficinas que a gente também oferece, oficina de papel reciclado, oficina de papetagem, oficina de sabão com óleo de cozinha usado. Então, e quem quiser conhecer também desses projetos, a sede da educação ambiental fica dentro do Parque Ecológico do Córrego Grande. Tudo isso é disponibilizado gratuitamente? Gratuitamente. Então, vamos ouvir mais uma música, depois a gente continua conversando, né, com a Thalita sobre o Parque Ecológico do Córrego Grande. A gente vai ouvir então agora Chorando pela Natureza. A natureza está clamando, de tanto lutar não resistiu. E a poesia está chorando sobre o corpo do Brasil. As matas sumindo da nossa bandeira, o ouro cruzando as fronteiras do mar. O azul é só poeira, o branco em guerra está, e o nosso índio tombou. Pouca gente lutou pela sua defesa, e o canto dos pássaros se calou, e o leito dos rios secou. O país todo é uma tristeza, e poeta que sou, num canto de dor, eu choro pela natureza. A natureza está clamando, de tanto lutar não resistiu. E a poesia está chorando sobre o corpo do Brasil. As matas sumindo da nossa bandeira, o ouro
cruzando as fronteiras do mar. O azul é só poeira, o branco em guerra está, e o nosso índio tombou. Pouca gente lutou pela sua defesa, e o canto dos pássaros se calou, e o leito dos rios secou. O país todo é uma tristeza, e poeta que sou, num canto de dor, eu choro pela natureza. E poeta que sou, num canto de dor, eu choro pela natureza. São 11 horas e 39 minutos. Você está ouvindo o programa Ecologia Humana na nossa rádio comunitária Campeche, a rádio da comunidade. Rádio Campeche, então, dá para ouvir pela internet no www.radiocampeche.com.br. Então, o nosso programa ele é local, mas ele está no mundo inteiro. Dessa forma, ele continua sendo interativo, né? Quem quiser ligar para cá, pode ligar no 3237-2022. Ou, no caso, vir nos visitar na Iracema das Chagas Pires, número 80, próximo ao restaurante Alguidar, que fica na Rua das Corticeiras, bem próximo da praia do Campeche. Hoje estamos falando, então, sobre o Parque Ecológico do Córrego Grande, no programa Ecologia Humana, parceria com a Associação Coletivo C da Ilha, que é um coletivo, né, que é uma associação, que agora virou associação, que tem a preocupação justamente com os temas ambientais, né, e com o bem-estar também da população, da comunidade, principalmente da nossa ilha. Estamos aqui hoje com a Thalita Góes, que é geógrafa, e ela é também técnica ambiental e trabalha no Parque Ecológico do Córrego Grande. Fábio, algumas coisas acontecem que a gente presencia no dia a dia lá no parque que eu acho que vale a pena estar reforçando aqui algumas coisas para que as pessoas fiquem atentas, até porque às vezes as pessoas fazem porque realmente não sabem, sabe? Muitos saguis a gente tem lá naquele parque. E o sagui, ele tem alguns probleminhas. Apesar de ser um bichinho que é muito bonitinho, as pessoas têm aquela coisa de ter o contato próximo com o animal, né? De querer ter o contato muito próximo. E aí pega a bananinha e quer oferecer para o macaquinho para ele vir comer na sua mão.
que é o problema disso tudo? Problema número 1, o animal perde o seu instinto de caça, né, de busca pela coleta do próprio alimento. Então ele não vai mais sair pela floresta procurar o que ele comer, porque ele tem comida muito fácil. Então para ele é muito mais fácil, principalmente ali que é um parque urbano, que está delimitado pelas casas, entrar dentro da casa de alguém e roubar a comida. E, de fato eles fazem isso, eles acabam roubando a comida de dentro da casa das pessoas. Quando chegam os grupos no parque para fazer piquenique, eles acabam atacando, vão lá e roubam a comida também. Então isso acaba fazendo com que eles criem um mau hábito. O outro problema é que esse animal ele não é nativo aqui no sul do Brasil. Por ele não ser nativo aqui, ele acaba não tendo um predador natural aqui também. E aí o que acontece? A gente retoma de novo a cadeia alimentar, né? O que acontece? Ela acaba não tendo um equilíbrio, porque o sagui, ele normalmente tem sempre filhotes gêmeos, anualmente, uma vez por ano. Só que já foi feito estudos que quando esses animais eles veem que tem facilidade de alimento, eles podem se reproduzir mais de uma vez no ano. Então, ao invés de ser 2 filhotes, já são 4 filhotes no ano. E isso acaba sendo um problema, porque ele não vai ter um predador natural, ele vai se reproduzir, causando um desequilíbrio, porque o sagui ele pode se alimentar, inclusive, também de ovos de outros animais, como dos pássaros. E aí a gente acaba tendo, por um lado, um aumento dos saguis, e do outro lado a diminuição de espécies da avifauna nossa. E que de fato a gente, se for observar, em muitos locais da ilha tem desaparecido algumas aves, né? Isso é um problema. Então eu queria deixar aqui o alerta para que todas as pessoas que forem visitar o Parque do Córrego Grande, apesar de que é uma tentação, eu sei que as pessoas querem estar perto. E por falar nisso, eles estão gritando aqui perto da rádio, que aqui também tem bastante sagui. Não dê alimento para eles. Eles chegam muito próximos, esses animais. A gente não precisa estar oferecendo comida para que eles tenham contato próximo, porque o sagui ele é muito bem adaptado com as pessoas. Então, independente de oferecer comida, eles vão chegar bem próximo das pessoas, não precisa estar oferecendo comida. Thalita, assim como no parque, nem próximo das outras casas também, né? Porque na minha casa também chega sagui e tal, que vem, né, do Morro do Lampião, que vem toda essa região. E as pessoas dão direto o alimento para eles. Eles estão ali, botam banana, então isso acontece, justamente isso, né? Uma que eles não vão mais procurar esses alimentos, né? E outra também, que às vezes ele procurando, eles vão dispersar algumas sementes, né? Querendo ou não, eles também têm seu papel ecológico na dispersão de semente das outras frutas, de frutas, né? De árvores e tal, de outras plantas. E aí, então, assim, não só no Parque do Córrego Grande, mas também ao redor das casas, que as pessoas, como a Thalita diz, eles chegam perto. Então, eu sei que é uma tentação, mas mesmo que eles já estão acostumados, não deem mais. Eles não vão morrer, eles vão conseguir voltar, eles têm um instinto também de voltar. As pessoas sempre relacionam o macaco com banana, né? A comida preferida do macaco é a banana. E na realidade nem é a comida preferida dele. Aqui ele tem várias opções do que comer, eles se alimentam de ameixa, de amora, de pitanga, de goiaba, de araçá, são uma infinidade de coisas que ele pode comer. E ele come inclusive também insetos, e come goma das árvores, ele se alimenta também da seiva das árvores. E isso é muito interessante também, porque eles vão na árvore no final do dia, com o dentinho, mordem o tronco das árvores, esperam escorrer essa seiva, e no outro dia cedo, depois que a seiva escorreu e que ela está mais grossa, eles ficam mastigando aquilo como se fosse uma goma de mascar mesmo. Então eles têm muita opção do que comer, de fome eles não vão morrer. E não precisa que a gente esteja dando comida para eles. Então, é justamente isso que tu falasse, Fábio. Mesmo na casa da gente, não dá comida para eles. Mas as pessoas querem que eles cheguem muito perto e aí vê na comida como um atrativo para chegar pertinho do animal, né? Mas aguarda, observa. Esses animais, eles vão chegando pertinho. O sagui, ele não tem medo de nada, ele é bem adaptado. Então, não tem por que estar dando alimento para ele. Então, além de saguis, tem outros animais que as pessoas costumam muito dar alimento que dá problema? Tem, nós temos problemas com as pessoas que querem dar
pão para os animais também. Pão é um grande problema, pessoal. Ainda mais branco, né? O que acontece? É muito comum a gente presenciar, porque tem 2 lagos no parque, e aí as pessoas vão lá e começam a picar pão e jogar para os peixes, para os cágados e até o jacaré. Às vezes entra no rolo e acaba comendo também. O que acontece? O pão fermenta dentro do organismo desses animais. Muitas vezes a gente tem que retirar de dentro do lago os animais inchados, mortos por causa da fermentação do pão. Então, não pensem que é legal. Às vezes eu sei que a pessoa acha que está ajudando também. Ah, tô dando comidinha pro bichinho, ele tá vindo ali comer. E ele vai comer de fato. Esses animais, se der comida o dia inteiro, eles vão comer. Então, não dê o alimento desse tipo para esses animais, porque eles vão acabar morrendo. Então, quem tem interesse em contribuir com a alimentação pode levar um alimento, deixar lá para coordenação do parque, que os alimentadores vão se encarregar disso. Eles têm um horário certo para se alimentar, porque também eles não podem ficar comendo todo dia, porque acaba gerando problema de saúde para esses animais também. Né? E que tipo de alimento, então, se as pessoas querem contribuir, o que eles levariam? Se as pessoas quiserem, pode levar algum saco de ração, que esses animais comem ração tanto de peixe como para os cágados, né? Pode levar frutas também, né? Banana, maçã, couve, legumes, né? Pode levar e deixar lá na administração do parque, que daí os cuidadores dos animais vão fazer isso. Mas então, se forem levar, só levem para levar para a administração. Para a administração. Não né? dá para esses animais, porque eles acabam comendo daí o dia inteiro e isso vai gerar problema de saúde para eles. Inclusive obesidade, porque eles podem comer o dia inteiro, se for o caso. Isso é ruim até para vocês terem o controle lá, né? É muito ruim. E isso a gente enfrenta todo dia, esse tipo de coisa lá, e a gente conversa com as pessoas. E a gente tem uma deficiência em material educativo, né, impresso e placas informativas também. Esse tipo de coisa ainda é deficiente no Parque do Córrego Grande. As placas explicativas que tem lá, inclusive, são muito antigas, desde a época que virou Parque Ecológico, que são de 94, e tem muita coisa desatualizada, inclusive. Então, como a gente não tem placas informando esse tipo de coisa, a gente acaba tendo que fazer o trabalho no boca a boca mesmo, conversando, quando a gente acaba que isso acaba sendo feito quando a gente acaba vendo a pessoa fazer, né? Então aí tem que chegar na pessoa e conversar. E muitas vezes as pessoas acabam não gostando do que é falado para elas, às vezes não compreendem, né? Thalita, assim como no Parque do Córrego Grande também, na Lagoa do Peri, qualquer lugar que forem, né, não dá alimentos, né? Isso é muito importante, não dá alimento para esses animais. E outra coisa, não matar os animais peçonhentos, gente, porque é outro problema também. Áreas como essa, áreas verdes, o que acontece? Parque Ecológico do Córrego Grande, apesar de que as pessoas se referem como horto florestal, ele é um parque ecológico e esse nome tem que estar sempre em evidência. Se ele é ecológico, ele está ali com essa principal função. As pessoas podem lá caminhar, correr, brincar, fazer piquenique, mas a função ecológica dele é a que tem que estar em destaque. Então, quando a gente vai nesse ambiente, a gente só tem que saber que corre o risco de encontrar uma cobra, uma aranha e até, por que não, um escorpião, já que aqui na ilha também tem, né? Mas as pessoas, por vezes, se deparam com um animal desse e ficam horrorizados e querem matar. E, de fato, às vezes jogam uma pedra em cima, né? E isso é também um grande problema. Cobras, sobretudo, que é o que acaba sendo o maior pavor das pessoas, elas também existem para cumprir a sua função ecológica na natureza, né? É só a gente parar para pensar também, se for pensar em termos da cadeia alimentar, o que aconteceria se a gente exterminasse toda uma população de serpentes, né? A gente ia ter provavelmente uma população maior de ratos, né? Já que é o alimento preferido delas. Então elas estão ali também para fazer um equilíbrio, e eu, sinceramente, prefiro ter mais cobra do que rato, né? Porque a cobra, o grande perigo dela é se ela picar alguém, mas para ela picar alguém tu vai conseguir observar. O rato, o perigo dele é invisível, porque é o xixi, o cocô que as pessoas pisam e não veem, que causa leptospirose. Então,
não matar esse tipo de animal também. Sempre que for em qualquer área verde, a pessoa tem que ir com essa ideia bem centralizada de que aquele espaço ali é o espaço em que esses animais vivem e nós somos os convidados, então tem que ter respeito por eles. Quem for lá tem que ir já imaginando que corre sim o risco de encontrar esse tipo de animal. Outra coisa também é não gritar nas trilhas, não jogar lixo, né, Thalita? As pessoas fazem isso. E se tem uma trilha, andar na trilha, não ficar saindo. Andar na trilha, claro, porque daí diminui muito mais o risco, né? Se tu anda na trilha, não vai encontrar provavelmente uma cobra, ela tá andando no meio da mata mesmo. Se ela aparecer no meio da trilha, é porque ela está querendo fazer a travessia de um lado para o outro da floresta. Porque ela não anda no meio da trilha. Então, é só prestar atenção aonde anda, né? Gritar também não adianta nada, porque cobras são surdas, né? Elas não ouvem. Não, eu digo, as pessoas vão pro meio do mato e gritam, falam alto. Não, tem que observar, tem que ouvir, né? O canto dos Até porque não vai nem conseguir prestar atenção. E aí tem bichinhos que se espantam, eles não vão ver. Os próprios saguim mesmo começam a gritar muito. Principalmente quem vai visitar lá o parque, tem gente que vai achando que vai encontrar uma jaulinha com um animalzinho preso que vai ser fácil de observar, mas não, todos os animais lá eles vivem livres. Então, se as pessoas querem observar os animais, tem que realmente chegar silenciando, ouvindo os barulhos para saber de que lado vem a sonorização desse animal, o que torna mais fácil observar eles. Exatamente. Tem mais algum problema assim que é bem, de fato, Thalita, que vocês presenciam, que é importante a gente ressaltar, assim? O problema também com o lixo, né? Isso também é bem triste, porque tem muitas escolas que vão visitar, né, a comunidade geral, que às vezes a gente encontra muito microlixo, né? Não chega a ser lixo grande, mas é o microlixo que é justamente o que incomoda, né? É a butuca do cigarro, é o papelzinho da bala, do chiclete. Isso a gente ainda encontra muito nas trilhas e tem que sair catando isso. E aí o grande problema é do plástico, né? A gente tem 2 lagos lá. Se acaba voando um plástico desse, cai dentro de um lago, a gente tem um monte de cágados lá que, né? As tartarugas por si, elas quando estão no mar, o alimento delas é o quê? Água viva. O plástico fica muito semelhante a isso. Então, um animal desse acaba se alimentando disso e se engasga, morre. Né? Além do que a poluição que vai gerar mesmo no ambiente, né? E como ele tem conexão com o mangue, também vai esse lixo para o mangue, né? E para outras regiões, né? E vice-versa, que vem do mangue também vem para ali, vem sujo, né? Exatamente, porque tem um rio ali do lado, vai parar nesse rio, vai parar no manguezal, e do manguezal vai parar no mar, e no mar vai muito além de onde a gente nem consegue imaginar, né? Isso a gente já vê com aquela famosa sopa de plástico que tem no Oceano Pacífico, que fica tudo concentrado lá e é lixo do mundo inteiro. Então começa com as atitudes que a gente faz aqui e agora, né? Então o meu lixo não vai ser um problema só para Florianópolis, ele pode ser um problema em escala mundial também. A bituca, dependendo, pode pegar fogo também, né? Pode na mata. Principalmente épocas que ficam mais secas, né? Que a gente não tem muita chuva, então pode acabar pegando fogo, sim. E ali ela vai concentrar produtos nocivos até para micro-organismos que estão no solo também. Então é importante que as pessoas tenham essa ideia, que ela não vai acabar ali ou vai ser enterrada e não vai ser mais problema meu, né? Então, assim como no parque, que é um lugar assim que nós estamos hoje de enfoque, que é o parque, qualquer lugar, principalmente quando for numa área verde, né? Que a gente, ou não só verde, como na praia, qualquer lugar, a gente ter essa educação de fumei, tudo bem, então leva um recipiente para colocar, assim como os seus plásticos, assim como os seus vidros, né? Qualquer coisa que a gente for utilizar. Então a gente vai ver mais uma música. Nós estamos chegando já no último bloco, então, do nosso programa Ecologia Humana, falando hoje sobre o Parque Ecológico do Córrego Grande. Vamos ouvir, então, Beto Guedes, O Sal da Terra.
O programa Ecologia Humana deste domingo, do dia 30 de setembro, está chegando ao final. Então você ficou com a Fabiana da Silva, que sou eu, né? Com o Rodrigo e a Thalita Góes e o nosso cachorro Harry, que é um visitante aqui, ficou ali nos guardando. Sobre o tema, então, o Parque Ecológico do Córrego Grande, que é um parque que é de todos, principalmente, né, da comunidade, e que devemos zelar por ele, como todas as outras áreas que nos são dispostas, né? Unidade de conservação, parques, áreas verdes, áreas livres, tudo que faz parte, que vai trazer um benefício tanto para a comunidade como para o ambiente. A gente, então, de obrigação, né, é um patrimônio do planeta a gente cuidar. Então, estamos terminando esse programa de hoje. Quero agradecer a Thalita, ao Rodrigo, né, por estarem aqui. Lembrar que é uma parceria da Rádio Comunitária Campeche, que é a rádio da comunidade, que está sempre trabalhando para a comunidade mesmo, né, tudo que for de bom proveito para a nossa comunidade da ilha, do continente, né, do Brasil, do mundo, nós estamos aqui, principalmente para a comunidade local. Agradecer a Thalita, então, que é uma moradora do Campeche, ela é, né, nativa e ela sabe o quanto ela precisa preservar isso aqui, para ela e para o futuro. Exatamente, Fábio. Então, fica aí, mais uma vez, né, a conscientização das pessoas para que preservem essas áreas, sobretudo as que a gente já tem, para que a gente possa criar novas áreas também, porque se a gente não consegue administrar e cuidar bem do que já tem, né, a gente não consegue pensar nessa perspectiva de criar novas áreas e que são necessárias e que a gente precisa de mais espaços em áreas urbanas para poder ter esse contato com a natureza, para poder ter uma área de lazer, né? E para quem quiser conhecer o Coletivo C da Ilha também, pode acessar o nosso site www.coletivocdailha.libertar.org. Pode repetir, Thalita? www.coletivocdailha.libertar.org. Quem quiser conhecer o parque ou visitar, né? Então, a Thalita pode dar o endereço, né, Thalita? Então, aí o parque ele fica no Córrego Grande, na rua João Pio Duarte Silva, número 535, e também tem um blog que pode ser acessado, que é www.floraea.blogspot.com. Ou senão você bota no Google, né, Parque Ecológico do Córrego Grande, vai aparecer. Então agora nós vamos ouvir uma música, então, do Pífano na Manga. Pif na Manga, que é uma banda local e tem como integrante o Guilherme, que é o nosso colega também do C da Ilha. Então, um abraço a todos, uma boa semana. Agradeço a companhia de todos os ouvintes, que mesmo não ligando, eu sei que estão conosco. E um abraço a todos, então, até semana que vem e tchau.
Programa Ecologia Humana. Mãos unidas cultivando sementes para uma consciência coletiva. Todos os domingos, das 11 ao meio-dia, na nossa rádio comunitária Campeche. Ecologia Humana, Ecologia Humana. Programa Ecologia Humana.